Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou ler um trecho sobre cultivando as emoções, que é um caminho para a transformação moral, sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção fascinante, pois ao mesmo tempo em que está relacionada com a fraqueza, é uma importante chave para a transformação interior e o crescimento emocional para os fortes e corajosos que conseguem vivê-la adequadamente. Comparado às estações do ano, a tristeza seria o outono, praticamente a época que acabamos de viver, né? Que agora entramos no inverno, caracterizado pela perda do potencial energético e pela queda na temperatura. As noites são mais longas do que os dias, tornando-se mais úmidas e frias. É o período mais associado à nostalgia e até ao declínio da existência, devido às quedas das folhas amareladas. O outono, do mesmo jeito que a tristeza representa um momento de transformação da vida, ocasiona em que se termina um ciclo para começar outro. No cultivo das emoções, simbolizamos a tristeza através da orquídea, uma flor linda, uma espécie que tem várias cores, tamanhos e formas, exigindo cuidados específicos, conforme sua característica. Assim somos nós, passando por diferentes experiências nas quais ficamos tristes, necessitando de atenção quase que particular. Muitos cultivadores de orquídea afirmam que o seu florescimento está mais ligado à sua adaptação do que à estação em si. Isso quer dizer que é essencial conhecer o sentido e o tipo de flor para adequar aos cuidados. Questão de adubação e espaço também influencia no desenvolvimento. Assim é a tristeza, pois dependendo do cuidado oferecido pode deteriorar-se cada vez mais, tombando nas malhas da depressão ou florescer em lindas cores. A tristeza parece simples fechamento, mas quando comparada às orquídeas, possui um intervalo para floração, que às vezes pode ser externo. Entretanto, se durante o período da ausência de flores o jardineiro, por ignorar esse fato, interrompe o cultivo, jamais terá bom resultado. Da mesma forma, pouco a pouco, por desconhecerem as características da orquídea e da tristeza, serão capazes de continuar oferecendo-lhe os devidos cuidados, para que possa apreciar futuramente um novo florescer. Neste capítulo, pretendemos definir essas emoções enquanto uma energia de introspecção, mostrando a importância de senti-la da maneira harmoniosa, sem lamentações, para que cumpra o seu papel de reajustar-se em nossa vida. Depois apresentaremos a diferença entre a tristeza e a depressão e nos aprofundaremos no transtorno devastador da atualidade pela ótica psicológica e espiritual, oferecendo caminho seguro para o equilíbrio emocional. Definindo a tristeza. Tristeza é definida como um estado afetivo caracterizado pela falta de energia, pela melancolia,
falta de alento, desalento, esmorecimento, momento em que prevalece o estado da melancolia e do desânimo e de aflição. A definição evidencia que a tristeza é uma emoção voltada para dentro, um abatimento, uma falta de energia que faz com que nos deslocaremos um pouco do mundo exterior, dizendo que é o convite gentil do Pai para que fiquemos um pouco mais conosco mesmo. Esse estado de introspecção é um dos aspectos que a torna de difícil lida. Pouco temos intimidade interior. E quando somos obrigados pelo nosso psiquismo a permanecer assim, sentimos-nos incômodos, desconfortados e ao mesmo com dor. Isso nos faz querer abandonar o barco antes mesmo de realizar a travessia, resultando em grave prejuízo emocional. Para bem mais entendimento dos termos, é preciso esclarecer que melancolia é uma palavra pouco utilizada tecnicamente, sinônimo para depressão na antiguidade. Atualmente, na arte, a melancolia expressa um estado de vaga e doce tristeza que é capaz de florescer. O desvaneio e a meditação. Além disso, o dicionário explica ser um termo do século XIII, considerado pela medicina da época um mal derivado do excesso de bilis negra, que levava os indivíduos acometidos a lentidão, tristeza e prostração. Daniel Goleman ofereceu-se a melancolia como uma tristeza mais corriqueira ou uma depressão subclínica, um tipo de isolação que as pessoas controlam por si mesmas, caso tenham os recursos interiores.